A um Deus vivo. E às vezes nós cometemos o erro de acordarmos e falar: nossa, cadê o dinheiro? A conta está vencendo. O que está acontecendo? E os nossos filhos só nos ouvem falando que temos problemas, os nossos filhos nos ouvem reclamando da nossa saúde. Aí ele vai perguntar: e qual Deus nós servimos? E nós temos que falar com os nossos filhos: Deus proverá. Não é? Deus não deixa faltar o pão, Deus não deixa que passemos necessidade e nem luta que nós não podemos suportar. Então, que nossa mente esteja aberta para ouvir e receber e pôr em prática tudo que nós vamos ouvir e aprender hoje. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Louvemos a Deus. de graça e paz, tudo que tem
feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém. Louvado o nome do Senhor. E nós temos que buscar cada dia uma intimidade maior com o Senhor. Buscar através das nossas orações, da nossa meditação. Buscar através da palavra de Deus. Intimidade com o Senhor não está aqui apenas no domingo. É bom estar em grupo, mas intimidade leva à conversa diária, a acordar e falar com o Senhor, ao dormir falar com o Senhor. Em todo instante estar na presença do Senhor. E nós vamos louvar agora o louvor que fala: leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Que esse louvor seja uma oração que venha de dentro da sua alma e que possamos estar cada dia buscando mais e mais estar face a face com o Senhor. Louvemos ao Deus. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar apaixonado cada vez mais por ti, Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além.
Tu és o nosso Pai. E é tão bom sentir a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Sentir o Seu aconchego, sentir o Teu abraço. Obrigada porque podemos falar diretamente contigo. Obrigada porque podemos te chamar de Pai. Obrigada porque podemos estar aqui reunidos em família, buscando o Seu nome, Senhor, te adorando na beleza da Tua santidade. Senhor, leva-nos, Senhor, a um encontro mais genuíno contigo. Senhor, que possamos estar, Senhor, sempre voltados os nossos corações, a nossa mente a Ti, ao Teu poder, ao Teu querer em nossas vidas. Faça, Senhor, em nós a Tua vontade, que o Teu querer seja, Senhor, feito em nossas vidas e possamos proclamar ao mundo, Senhor, a Tua verdade. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos amas, Senhor, e esse amor é maravilhoso. É a oração que nós fazemos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, podeis assentar. Eu quero agradecer você que ficou. A gente tem esse intervalo. Normalmente não tem, porque é a escola bíblica, termina, o pessoal vem, aí já aproveita e tal, intervalo. Mas você ficou e que Deus continue nos abençoando. Eu brinquei de manhã, né, a questão do frio, né, quem está sentindo frio aqui, mas tem gente que não está sentindo frio, né? Mas já viram a Sueli? Cadê a Sueli? A Sueli está numa elegância, né, de cachecol, né? Eu também botei minha camisa de manga comprida e tal, a camisa meio caipira, né? Meio caipira, eu esqueci de botar aquele chapéu, não lá do bispo, né? Mas para parecer mais caipira ainda. Mas a gente, graças a Deus, Deus falou muito ao nosso coração, nas experiências, nós sabemos o que nós temos que fazer, o difícil é fazer, né? E a gente tem que fazer, a gente já sabe. Eu fiquei tão feliz, Tunala, quando a Junta reeditou aquele livro sobre o discipulado do Novo Testamento, né? E depois de volta aos princípios, né? A gente vê que não tem nada novo. O que tem é que fazer, é que praticar, né? Então, o Tunala tem novamente a palavra, ele vai continuar nos falando, e nós estamos orando para que Deus continue falando ao nosso coração, tá? Que Deus nos abençoe. Olá, queridos, eu tenho uma alma caipira, igual a do pastor Arildo, né? E eu sei que aqui deve ter mais caipira. Agora que eu começar a cantar, eu já vou identificar os caipira presentes, né? Mas eu nasci numa cidade pequena, a cidade tinha 18 mil habitantes, e aos 13 para 14 anos eu fui morar numa cidade grande. Mas nunca perdi a minha, né? O jeito da roça, né? A gente não perde, não. Então eu queria louvar os irmãos, junto com os irmãos, que a gente cantasse alguns cânticos que exaltasse o nome do nosso Senhor Jesus, fazer alguns refrões, só para a gente lembrar, pode ser? Vamos cantar. Luz do mundo, viesse à terra, para que eu pudesse te ver. Vamos cantar? Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Para adorar-te,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viesse a terra que criasse, por amor pobre se fez. Vim para adorar, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amado, totalmente tão maravilhoso para mim, vim para adorar. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Para adorar, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Amém. Já que eu citei meu avô, citei meu pai, eu vou cantar uma canção do tempo deles, né? Acho que você conhece. Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipas toda sombra, já tenho a luz divina do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Vocês não conhecem essa canção, não é? Ou não querem cantar? Hã? Vamos cantar de novo o refrão. Fica, Senhor, já se faz. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima
e nela o tentador, pode chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Pastor Arilton, tem bastante caipira, tem, né? A gente acha que o povo do Rio de Janeiro aqui, né? Só samba, não, tem caipira aqui também. Queridos, eu queria cantar uma canção que tem a ver com o que a gente vai falar agora. Essa canção é uma canção que eu compus para um homem que marcou a minha vida. Muitas das coisas que eu sei, que eu tenho, hábitos, costumes, vocabulário, eu recebi desse discipulador, alguém que me ensinou a amar e servir a Jesus, meu pai. E durante os últimos anos da vida dele, com a enfermidade não foi capaz de impedi-lo de servir a igreja do Senhor. Então, às vezes, ele colocava os instrumentos no carro. E a gente sabia que ele não estava bem. A gente sabia que ele tinha um sério problema de saúde. E ele colocava aqueles instrumentos no carro e ele ia. A gente falava, pai, o senhor precisa dar uma parada, acalmar, o senhor precisa se cuidar. E ele falava, eu vou fazer isso. Mas alguém ligava, uma igreja ligava, era aniversário da igreja, era isso e aquilo. Meu pai colocava os instrumentos no carro e o meu pai ia servir ao Senhor. E o último lugar que ele serviu com o violino dele, onde ele tocava realmente de uma forma tocava com o coração, sem sombra de dúvida, um dos maiores violinistas que eu conheci, que tocava com a alma, que serviu ao Senhor. E o último lugar aonde ele serviu o Senhor com o violino dele foi no hospital durante o tempo de internação. Às vezes ele parava aquele hospital, o corredor onde ele estava, porque a gente levava o violino na hora da visita, ele tocava, e vinha enfermeiro, vinha médico, vinha toda a equipe, parava todo mundo para ouvir aquele violino tão bem executado. E eu fiz uma canção para falar sobre discipulado, para falar sobre isso, e uma canção que eu denomino o nome de Violino. Quanta coisa eu aprendi, quanta alegria eu vi, como foi tão bom ouvir o som do violino. Bem cedinho na varanda ou na sala de estar, no solene da igreja, no salão a festejar. Seus acordes me ensinaram como Deus é grande, seus arpejos me mostraram como Deus é bom. Tocava sobre o lindo céu, todo encapelado mar, aquele velho
violino me ensinou a admirar. Tocava sobre o lindo céu, todo encapelado mar. Aquele velho violino me ensinou a admirar. Um dia o velho violino resolveu ir descansar. Suas lindas melodias não se ouviu mais tocar. Posso ouvir os seus arpejos, no seu tom vou caminhar. Obrigado, violino, por tanto me abençoar. Obrigado, violino, por tanto me ensinar. Obrigado, violino, por tanto me abençoar. Amém. Isso é discipulado, né? Um velho pai que já está com o Senhor há 8 anos. Nós vamos cantar uma canção para fechar, uma adoração para a gente. Quero ouvir bastante vocês adorando o Senhor Jesus e dizendo assim, ó: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Palavras as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança ao Senhor. Por tua bondade liberta desse lugar. Derramar e dizer que te derramar. Derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te, me derramar, dizer que sou grato. Amém. Chega de cantoria.
Som. Chegou aí, né? Chegou? Então tá bom. Vamos lá. Queridos, a gente precisa compreender uma coisa, que a Igreja do Senhor Jesus é muito simples. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor Arildo estava falando sobre um movimento que a Junta de Missões Nacionais começou com os pequenos grupos, a restauração dos pequenos grupos. Mas quem conhece a nossa história sabe que pequenos grupos faz parte do DNA batista. Não tem a menor dúvida disso. O maior movimento de pequeno grupo na história do cristianismo, em todas as denominações, isso influenciou todas as denominações, já tem muitos anos, bem mais de pouco mais de 200 anos, que é um movimento que nós conhecemos como Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical foi uma sacada muito grande da Igreja do Senhor, do Espírito Santo aí ajudando, orientando, e um homem chamado Reiki, ele começa na Europa a separar os adultos em grupos e pequenos, em aproximadamente 30 pessoas, para ensinar essas pessoas a ler e escrever, camponeses europeus, a ensinar essas pessoas a ler, a igreja contribuindo para um avanço muito grande na humanidade, onde na Europa muito poucas pessoas sabiam ler e escrever, e esse movimento chamado Escola Bíblica Dominical não era classe de escola para estudar a Bíblia, mas era classe de escola para aprender a ler e escrever, e usava a Bíblia como o livro que ia ser. Que você ia falar assim, o que é a Escola Bíblica Dominical? É um movimento tremendo da igreja de pequenos grupos. Quando você estuda os morávios, quando você vai estudar na história do cristianismo, você vai ver os cristãos, em muitos momentos da história, tendo como única solução o se encontrar numa casa, num lugar escondido, e ali um grupo pequeno discutia a palavra de Deus. Esse movimento da escola bíblica já é um movimento, inclusive, onde o rei da Inglaterra observa os cristãos ali fazendo isso, ensinando as pessoas a ler e escrever, e ele pega isso como um modelo para o governo. E o rei cria o que a gente conhece como a escola, que ela nasce da Escola Bíblica Dominical. Hoje, se você entra numa estrutura de qualquer escola estadual, pública, particular, aqui no Rio de Janeiro, você entrar numa escola, você vai encontrar muitas salas. Não é assim a estrutura de uma escola? Você tem um corredor com muitas salas. Salas para aproximadamente quantas pessoas? Tem gente da área da saúde aí, da educação? 40 pessoas. O governo estipula em torno de 35 pessoas como ideal dentro de uma sala. Então você vê uma estrutura, quando você passar em frente à escola, você fala aqui tem várias salas, onde pequenos grupos, séries que chamam, isso é influência da Igreja de Cristo. Não mudou ainda o modelo de se estudar essa educação formal, né? Agora nós estamos começando a lidar com a educação à distância, modelos que a modernidade está trazendo, mas a estrutura de pequenos grupos que o Senhor permite à igreja estabelecer. Um homem chamado Reix, ele vai trazer e vai implantar a escola bíblica onde os adultos eram lecionados. Vem um homem que você conhece, já deve ter lido, ouvido muitas coisas sobre ele, chamado Moody. Ele olha para as crianças e ele fala assim: enquanto os adultos estudam, as crianças ficam por ali, aos pés dos pais, brincando, enquanto os pais estão aprendendo a ler e escrever. E o Moody olha para isso e ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa pelas crianças. E ele cria a escola para as crianças. O primeiro líder que olha para as crianças com um pouco mais de carinho e também vai estabelecer o mesmo modelo. A escola de Moody, em pouco tempo, tinha mais de 1.000 alunos, crianças, estudando. Aí o foco de Moody já está muito mais centrado em ensinar
conteúdo bíblico do que simplesmente, somente, a coisa já está um pouco mais aprimorada. Então, na nossa história, nós somos assim, nós temos isso, nosso DNA. Quem é batista aí há pelo menos 30 anos, talvez um pouco mais, né, perto de 40 anos, acompanhou um grande movimento onde a igreja foi para os lares com os NEBs, um movimento de pequeno grupo. Quando os avivamentos que Deus está fazendo em vários lugares do mundo, ele traz e ele vai desenvolver esse movimento de pequeno grupo, querido, nós já estávamos nisso, a igreja histórica já estava nisso há muito tempo. Há muito tempo. O NEBs era um grande movimento, eu diria que a maior crise que o NEBs viveu foi que os grupos pequenos nas casas para estudar a Bíblia virou culto no lar. Ele praticamente foi. Aí vai passando o tempo, a gente vai perdendo a visão e a gente fala assim, chegava na igreja e falava assim, gente, nessa quinta-feira o culto é na casa da irmã Maria. Semana que vem é na casa do irmão Antônio. Aquilo que era um movimento de pequenos grupos no lar virou um culto. A igreja agora, ela criou um novo jeito. Os mais novos não sabem o que eu estou falando, né? Estou falando aqui para os mais antigos. Estou contando um pouco de história batista no Brasil, né? Inclusive o primeiro pequeno grupo que se reuniu para estudar a Bíblia, a primeira escola bíblica, quem conhece um pouco da história sabe que foi aqui no Rio de Janeiro, a primeira escola bíblica no Brasil aconteceu aqui no Rio de Janeiro, isso olhando lá os anais da história. Então, aquele movimento que era um movimento que tinha numa filosofia muito boa, de fato, ela acabou se tornando em mais um culto. Os cultos nos lares eram ruins? De forma alguma. Eram abençoadores? Sim. Mas eles se concentraram e com isso a própria capacidade dos lares, que não eram tão grande, um projeto que poderia ser um projeto para muito mais pessoas se envolverem, ele se limita àquele grupo de pessoas que são convertidas e pertencem àquela igreja, com alguns vizinhos ali participando e acompanhando. Nós deixamos de nos multiplicar e de exercer e fazer a mesma coisa. Nós tínhamos um culto com 30, 40 pessoas, mas podia ter muitos cultos com 30, 40 pessoas. Eu estive em 2012, eu estive em Cuba para conhecer o movimento de culto nos lares. E o culto nos lares em Cuba tem uma outra finalidade, um outro propósito, porque desde 1958, em Cuba, não se constrói um templo que o governo reconheça, a não ser alguns, poucos, porque é muito perigoso isso lá, que são clandestinos, vamos dizer assim, eles não são reconhecidos pelo governo cubano. Eu preguei na primeira igreja batista de Ratibunico, em Cuba, um templo mais ou menos do tamanho desse, talvez um pouquinho maior, um dos poucos templos que eu vi naquela região, primeira igreja batista de Ratibunico, e ali funciona um seminário com 13 ou 14 alunos sendo preparados na teologia, e a gente esteve ali dando aula naquele seminário. Um instituto teológico, né? Queridos, aquele templo estava muito judiado, as paredes, assim, não via tinta há muitos anos. Então, o ferrugem tinha tomado conta um pouco das janelas, você via um templo muito judiado. E eles estavam esperando do governo cubano, há 6 anos, uma autorização para reformar e pintar o templo. Enquanto o governo não desse autorização, eles não podem reparar um buraco na parede. Eles não têm autorização para isso. E como o povo cubano é muito dividido, tem um povo que ama a revolução e um povo que a gente imagina que exista, porque ninguém fala nisso lá, não gosta da revolução, então o pastor não era doido de fazer qualquer coisa, porque os líderes do governo iam saber e a coisa podia ficar meio complicada para o pastor da igreja com o governo cubano. Mas, em função disso, desde 1958, aquele povo não poder construir templos, abrir congregação, ponto de pregação, o culto casa foi a saída,
a manifestação de graça e amor de Deus para aquele povo, e o culto casa, muito interessante. Eu estava numa reunião, eu estava numa região que não tinha, você praticamente não via carro, não tinha iluminação pública naquela região no oriente de Cuba, né, no estado de Ratibunico. E eu tinha um charreteiro, e esse charreteiro ele era o meu motorista particular. Os dias que eu fiquei em Cuba, ele ficou à minha disposição, trabalhando para mim. Então ele me levava de charrete até os cultos casa. E eu entrava na charrete e a gente, né, ia os 2 cavalinhos ali, mandando ver, até chegar num determinado ponto. Aí eu encontrava um culto casa, eu descia lá, o povo de Deus estava lá, e eu pregava para aquele povo. Quando eu terminava de pregar, eu entrava na charrete, eu ia para outra casa. E às vezes 3, 4 vezes você pregava na mesma noite em cultos. Em cada lugar que você ia, você encontrava 30, 40 pessoas, normalmente no quintal, porque a casa deles é muito sem estrutura, eles não têm estrutura em nada. Cuba é uma situação muito miserável. Eu vi coisas em Cuba de sair de lá muito entristecido com a humilhação que aquele povo vive diariamente. Mas, queridos, eu voltei de Cuba com uma percepção de Deus, do amor de Deus e da manifestação de graça desse Deus muito grande, que não tem um governo, como o governo de Fidel Castro, desde 1958, a Revolução Cubana, que é capaz de impedir o avanço da Igreja do Senhor Jesus. Quando ela não pôde crescer aqui na estrutura dela, no espaço, no endereço, no templo, como a gente chama, o que aconteceu? Eles foram para as casas, e aí sim o cristianismo cresce em Cuba, e a igreja em Cuba é uma igreja, você pode falar, em Cuba tem uma igreja forte, querido. Tem uma igreja relevante em Cuba. E é essa igreja que está nos quintais, que está nas casas, lá é muito quente, é uma ilha, e às vezes eles colocavam para uma proteção assim, pequena, um zinco, sabe, assim pequeno, ali faziam uma cabaninha onde o pregador fica ali embaixo, né, de muito calor, né, transpirando muito, mas você via a alegria, aquele povo louvando, uma coisa que marcou o meu coração e a minha vida, a igreja espalhada. O governo cubano determinou, em certa ocasião, não lembro a data, que as igrejas não poderiam ter mais de 80 membros. E aí, aonde a igreja começou a crescer? Nos cultos casas, missionários espalhados, o próprio cubano. Aí nós fomos, aí o que aconteceu? Depois o governo cubano viu que a estratégia não foi boa. Limitar aquele povo a no máximo 80 membros na igreja não deu certo, porque eles foram para as casas e aí foi que o negócio cresceu. Aí ele estabelece um novo decreto. E o cubano não cumpriu, mas que foi bom para a igreja. Ele estabelece o decreto que numa casa não pode se reunir mais que 8 pessoas. Querido, quando Fidel decretou isso em Cuba, ele multiplicou o pequeno grupo para tudo quanto é lado que você pode imaginar. Pensa num homem, um evangelista chamado Fidel Castro. Pensa. Esse homem de Deus, todo mundo fala mal dele. A contribuição que Fidel deu para a igreja em Cuba, nenhum pastor conseguiu dar. A perseguição é uma ferramenta na mão de Deus. Do Deus que não tem limites para amar e para fazer o povo dele prosperar. É algo tremendo. Nós nos acomodamos. Nos acostumamos a uma vida secularizada, tem muitas igrejas vivendo isso no Brasil. A nossa denominação não é uma denominação de igrejas como a primeira igreja batista aqui de São João. A nossa denominação, a denominação que eu tenho conhecido, é uma denominação de 40, 50 pessoas reunidas. Igrejas com 30, 40, 50 anos, ela tem 60 membros. Queridos, isso tem trazido para a gente uma preocupação muito grande. O que está acontecendo com o povo batista? Cadê aquele povo do Rio de Janeiro que evangelizava poste? Tinha um poste parado, o carioca parava e falava de Jesus para ele. Eu vi isso
Não me contaram. Eu cresci. Parava alguém, meus avós, meus pais, falavam do amor de Jesus para eles. A minha geração para baixo, é uma geração que se envolveu com o secularismo muito grande. A gente colocou muito valor na vida profissional, nos estudos, e a gente perdeu o fio da meada. A minha geração, ela se desviou quase toda, no Rio de Janeiro. Muitos voltaram, graças a Deus. Teve meninos que cresceram comigo na igreja e que foram assassinados, porque se envolveram com o crime. Queridos, a igreja do Senhor Jesus é a única solução que o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e qualquer outro estado desse país tem para resolver uma questão política séria. Não é que nós vamos eleger um monte de deputado crente, porque isso também não está funcionando. É porque nós temos que desenvolver um povo que não se envolve com corrupção. Um povo que não faz gato. Querido, eu vi ali em Campo Grande, o pastor Marcelo me mostrou, uma igreja, a instalação de luz, da energia deles é gato. Não vou falar o nome da denominação, por respeito, porque não é qualquer denominação, é uma denominação que eu acredito, uma denominação que eu reconheço e que eu considero uma denominação séria no nosso país. Mas eu fiquei olhando para aquilo, pastor Marcelo está brincando. Não, aquilo é gato. Como é que uma igreja evangélica que prega a palavra faz gato na energia? Como é que nós vamos transformar essa sociedade se nós estamos nos envolvendo com coisas que a palavra de Deus não aprova? Se o estilo de vida de muitos dos nossos, eu vivo isso no Paraná, eu vivo isso em Curitiba, eu vivo isso na Igreja Batista do Bacaxeri, graças a Deus tem muita gente séria trabalhando na obra. Quando o pastor Roberto implanta e começa a dizer e falar, nós vamos para mudar o nosso jeito de ser. Muitos irmãos não gostaram nada de ouvir aquilo do pastor Roberto. Quando eu fui consagrado pastor de pequeno grupo, teve irmãos que pararam de falar comigo. Teve um irmão, pastor Hilton, que ele chegou para mim e ele falou assim, pastor Tunala, você é um jovem muito precioso, você é um servo de Deus, você é um ungido de Deus, você falou tudo, um monte de coisa que no entendimento dele eu era. Ele falou assim, não deixa o pastor Roberto destruir o seu ministério. Só porque a igreja tinha me consagrado como pastor de pequeno grupo. Irmão, eu tive um problema muito sério no meu coração com esses irmãos. E eu criei uma barreira muito grande no meu coração com esses irmãos. E eu falei, por que tem uns irmãos aqui na igreja que Deus não leva para algum lugar, né? Leva para algum lugar, ó o coração. E Deus me levou a um congresso, lá em São Paulo. O pastor Joel Cominski estava ministrando. E o pastor Joel estava falando sobre pessoas que pensam diferente. Sobre uma igreja que há muito tempo tinha um jeito diferente de ser. E o pastor Joel falou assim, tinha 2.000 pessoas naquele congresso. Mas é como se ele estivesse conversando comigo. E ele estava falando só para mim. Como se ele estivesse falando, Márcio, aqui você no meio da multidão, eu tenho uma palavra para você. Deus te chamou para pastorear todas as pessoas da sua igreja. E Deus te chamou para fazer mais que isso. Ele te chamou para amar todas as pessoas. E lá em São Paulo, Deus trata o meu coração. E pessoas que eram oposição e que faziam de tudo para atrapalhar o avanço do crescimento da igreja nos lares. Querido, se você for na Igreja Batista do Bacaxeri hoje, com 4.000 membros, dificilmente você vai encontrar alguém que é contra a igreja nos lares, a igreja de Atos. Muitos daqueles irmãos que eram contra aquele movimento da igreja, os irmãos abrirem as suas casas para que o evangelho fosse pregado, aqueles irmãos se tornaram líderes de pequenos grupos, aqueles irmãos se tornaram supervisores de pequenos grupos, se tornaram coordenadores de pequenos grupos. Porque entenderam que isso aqui não era um modismo, que nós estávamos inventando. O pastor Roberto deu uma doida nele, deu uma louca nele, e ele trouxe agora um modismo. Que modismo? Modismo da igreja primitiva? Modismo da igreja de Atos? Modismo de uma igreja que se reúne no templo, que de casa em casa ela compartilha o pão, e que até batismo acontecia. A igreja não tem estrutura, a igreja de Atos. Ela falou, pastor, agora nós temos estrutura.
Não estou dizendo, querido, que nós temos que batizar. Nós temos estrutura, tem um batistério aqui. Não precisamos fazer o casamento das pessoas. Não, vamos fazer aqui. Mas vamos abrir as nossas casas para que o Evangelho de Cristo seja pregado em todos os lugares. O que é um PGM? Quando a gente fala um PGM, nós estamos falando que um PGM é um pequeno grupo multiplicador. E pode colocar mais um lá, querido. Isso. Um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Aqui, em definição do pequeno grupo multiplicador, tem algo que eu costumo exemplificar como um tripé. O tripé que está segurando aquele microfone ali. Esse tripé, ou esse microfone, só está aqui por causa das 3 pernas. Se eu tiro uma das pernas, ele cai, ele não fica em pé. Se eu tiro 2, ele também não fica em pé do mesmo jeito. Eu preciso das 3 pernas, no mínimo 3 pernas, para me segurar alguma coisa. O tripé de um pequeno grupo, na minha casa, no meu lar, eu defino ele no livro Pequeno Grupo Multiplicador como o primeiro pé, que é a razão de ser de um pequeno grupo, na minha casa, na sua casa. A razão de ser de um pequeno grupo, sabe qual é? É a glória do Senhor Jesus, a glória do nosso Deus. Nós nos reunimos e tudo que a gente faz é para que o Senhor seja glorificado. Querido, se você faz alguma coisa é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se eu estou aqui falando para os irmãos, é porque eu quero que o nome do Senhor Jesus seja honrado. Querido, algumas pessoas me conhecem. Algumas pessoas leram os meus livros. Algumas pessoas ouviram uma palestra minha, algumas pessoas foram pastoreadas por mim. Tem uma geração em Curitiba que sabe quem é o pastor Márcio Tunala. Só que vai passar o tempo. O pastor Márcio Tunala vai morrer. E mais um tempo depois de morto, eu acho que ninguém vai mais lembrar do Márcio Tunala. Só tem uma coisa: o nome do Senhor que eu prego não vai ser esquecido. Vai continuar poderoso, nome sobre todo nome. Tudo que a gente faz, tudo que eu faço, a minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu ministério, a minha casa, aonde acontece um pequeno grupo na terça-feira, existe para que o nome do Senhor Jesus seja honrado. Propósito maior da minha vida, honrar o nome do Senhor. Quem sou eu para achar que eu posso fazer alguma coisa para o Senhor? Tudo que eu posso fazer é porque o Senhor teve misericórdia de mim e me permitiu fazer. Se eu tenho filhos na fé, é porque o Senhor é muito bom. E Ele pega uma pessoa como eu e Ele permite que eu seja usado na vida de uma outra pessoa. Primeira perna, a glória de Deus. Segunda perna, está aqui como fortalecimento de relacionamentos discipuladores. Nós precisamos viver esse tempo de comunhão. A igreja, ela investiu muito em grupo de comunhão. O NEBS era uma proposta de grupo de comunhão. E é muito bom viver, a Bíblia diz que é bom, é agradável viver em comunhão. Viver em comunhão, querido, é viver em comunhão, é viver em unidade. Se tem uma coisa que nós precisamos pregar muito na nossa igreja foi unidade. Falar, gente, nós estamos em unidade. Propósito, pastor, na hora do ofertório, lê um texto preciosíssimo sobre isso. A unidade é o diferencial da igreja. E quem nos une é Cristo. Nós não precisamos ter unidade nos times de futebol. Eu sei que o melhor time é o Flamengo. Mas você pode ser Botafogo. Eu não aconselharia ser Vasco. Mas preste atenção. Você pode ter um time diferente do meu. Isso não quebra a nossa unidade. Porque nós vemos em unidade em Cristo. Nós somos da igreja do Senhor Jesus. Você pode ser sambista e eu caipira. Não tem problema. Eu e o pastor Arildo, nós somos caipira, a camisa dele é de caipira.
E de repente você é um cara mais pop, não sei, mas nós temos unidade em Cristo Jesus. É Ele que nos une. E a igreja a gente vive em unidade. Relacionamentos é isso. Nós temos um propósito, e o propósito quando a gente está junto é abençoar uns aos outros. Se o irmão está doente, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que me envolver, eu tenho que orar, eu tenho cuidado desse meu irmão, porque ele é meu irmão, ele é da minha família. Se o irmão está em luto, é hora de eu entrar em cena, querido, para abençoar você, a sua vida. E quando nós experimentamos isso, nós temos de fato um ambiente, um lugar, um pequeno grupo, uma porção da igreja que é relevante, que entendeu exatamente o que Cristo esperava de nós. Nós temos uma veia batista histórica muito forte no evangelismo. A evangelização, missões. Eu não vou dizer que nós somos os melhores, nada disso, longe disso, nós somos melhor que ninguém, mas nós somos o povo de Deus e temos sim, levantamos uma bandeira muito forte sobre missões. Para muitos batistas, a bandeira ficou na mão, ele sacode missões, mas o corpo dele não faz nada para contribuir com a obra missionária. Mas precisamos rever isso. Mas nós temos essa bandeira, nós queremos evangelizar o Brasil, nós queremos ver o Brasil salvo, nós queremos mandar e enviar missionário. Muitos não querem colocar a mão no bolso para isso. Mas nós queremos, nós aprendemos isso. Missões é importante, missões é bacana. Nós temos um sonho e estamos trabalhando para isso na Igreja Batista do Bacaxeri. Sabe qual é o sonho? Todo membro, toda a família da EBB, contribuir financeiramente para missões. Separa o seu dízimo, separa a sua oferta de missões. E a gente tem falado para o povo, e nós garantimos para vocês, os líderes dessa igreja, que nunca vai te faltar nada, meu irmão. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Mas não perca a bênção e a oportunidade de todo mês separar uma porção da sua renda para que a obra missionária continue prevalecendo. Por favor, não separe uma porção tão pequena. Seja generoso, né? Gosto de dizer que ninguém recebe nada de mão fechada. Para você receber, você tem que abrir a mão, né? Quando você abre a mão, você, com liberalidade, investe na obra missionária. Queridos, nós aprendemos e falamos muito sobre evangelismo. O problema é que muito tempo nós confundimos evangelismo com sair por aí distribuindo folheto. Abre a porta do carro, a janela do carro, né? E a gente entrega um folheto para quem está na rua. Aí o advento da violência nos grandes centros chegou, a gente não está fazendo mais nem isso, porque se a gente abrir para esticar a mão para entregar um folheto, fica sem um relógio. Então vamos parar com esse evangelismo também, porque ele não está dando certo não. Ele é muito perigoso. Entregar folheto não é evangelismo, querido. Entregar folheto é entregar folheto. Se você chegar no meu carro lá em Curitiba, se você entrar no meu carro, se você olhar no console, está cheio de folheto. Não falta folheto no meu carro. Eu carrego Bíblia. Normalmente eu tenho 1 ou 2 Bíblias, porque eu às vezes encontro pessoas e eu pergunto, elas falam que não tem Bíblia, eu dou uma Bíblia. Simples, natural. E eu não gosto de dar Novo Testamento, não, eu gosto da Bíblia. Queridos, presta atenção. Entregar a Bíblia também não é alcançar a cidade, alcançar vidas, é entregar a Bíblia. Sabe quantas pessoas aproximadamente se convertem lendo a Bíblia? Sozinho em algum lugar? Estatística, uma pesquisa que o Haggai desenvolveu. Essa pesquisa não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, eu não tenho os dados, mas não creio que a gente fique diferente. Menos de 2% das pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Por quê? A Bíblia não tem poder? Claro que tem. Sabe quantas pessoas se converteram ouvindo a mensagem de um pregador numa igreja? Menos de 3%. Sabe quantas pessoas se converteram na escola bíblica dominical? Menos de 2%. Sabe quantas pessoas se converteram porque tem um parente, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão que tinha Jesus? Mais de 70%. Sabe como que o Senhor Jesus escolheu que nós íamos alcançar as pessoas? Através dos nossos relacionamentos. Quando você para pensar isso, você fala assim, Deus escolheu alcançar uma cidade através das nossas vidas.
Como Deus é misericordioso. Porque eu creio que ele tinha opções muito melhores do que eu para alcançar a cidade. O Espírito Santo de Deus poderia tomar uma decisão assim: bom, já que eu convenço o homem do juízo do pecado, porque a gente não convence ninguém, nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. O que a gente faz é chegar perto de um fruto maduro, já bem maduro, amadurecido, convencido pelo Espírito Santo de Deus, e nós estamos ali do lado para sermos discipuladores daquelas pessoas e compartilhar e colocar aquelas pessoas em comunhão. Essa é a nossa parte, é a nossa obra. Mas vamos dizer que o Espírito Santo falou assim: eu não vou confiar isso aos homens, não. Eles são muito complicados. O Márcio é muito complicado. Eu não vou usar o Márcio, não. Eu vou sabe uma coisa? Já que eu convenço e eu faço a obra e eu que salvo, então eu também discipulo. O Espírito Santo tem capacidade para fazer isso? Ele precisa de você? Não. Primeira opção, que Deus usar o Deus Espírito Santo para fazer isso. Segunda opção, melhor do que os homens. Quer ver como essa é boa? Deus fala assim: ó, eu vou convencer o homem do juízo do pecado, e eu vou usar os anjos para discipular os homens. Aí o homem está na jornada, na vida de pecado dele, ele está caminhando, ébrio, né? Na vida de pecado, e ele está na jornada, na caminhada, e ele encontra um anjo. E o anjo se apresenta e fala: eu vim falar para você do Filho de Deus, aquele que deu a vida pela humanidade. Vou te explicar o que ele fez por você. Aí aquele homem está ali diante daquela imagem, um anjo. Eu creio que anjo tem em torno de 3 a 3,5 metros de altura. Anjo para mim tem mais ou menos esse tamanho. Esse é um anjo que eu... E a Bíblia diz que eles têm 6 asas. Aquele anjo é o anjo que ia ser usado para essa tarefa. Aí o cara está na estrada, ele encontra um ser desse, lindo, brilhante, sabe? Muita luz saindo dele, 6 asas. Meu irmão, ele ia aceitar na hora a proposta do anjo. Na hora. Você não ia ter que ficar lá convencendo ele, falando, testemunhando, né? E ele fala: eu topo, onde que eu assino? Mas o Espírito Santo de Deus escolheu você e escolheu a mim. E falou: vocês vão ser minhas testemunhas por todos os lugares. Quando nós temos um grupo e nós vivemos o amor de Deus, qualquer pessoa de fora que chega, ela quer ficar. Quando nós temos um grupo que é o encontro de crentes, mas que eles não têm a comunhão que a palavra de Deus diz para eles ter, qualquer pessoa chega e fala: eu não quero ficar aqui não. Tem coisa melhor para me fazer lá fora. Quando eles encontram um grupo de religiosos, eles não vão ser mexidos e tocados. Mas quando ele encontrar um grupo de servos de Deus, prontos a amar e a cuidar deles, eles não vão querer sair daquele grupo nunca mais. Nós temos 360 pequenos grupos, queridos. Alguns pequenos grupos é uma porção espetacular do amor de Deus. Outros pequenos grupos, a gente está trabalhando para transformá-lo nisso. Esse é o meu papel, é o papel da liderança. Trabalhar com os líderes, capacitar, motivar os líderes a vivenciar o amor. Quando fala aos líderes, hoje inclusive tem culto dos líderes, o pastor Roberto vai falar aos líderes às 5 horas da tarde, no culto dos líderes. Quando a gente fala aos líderes, a gente fala: querido, você, não comece uma reunião, não comece um encontro, sem pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha e que ele seja presente com presença marcante naquele encontro. Um encontro onde o Espírito Santo de Deus tem domínio sobre o coração daqueles irmãos. Qualquer pessoa quer ficar ali. Qualquer pessoa quer ficar ali. Pequeno grupo existe também para alcançar a cidade. Mas é através do amor vivido e experimentado. Então eu tenho a oportunidade de abrir a minha casa uma vez por semana, para que as pessoas venham, para que elas possam compartilhar o amor de Deus. Na minha casa é uma sala simples, não é pequena, mas também não é muito grande. Na minha casa nós temos ali um sofá,
E eu sempre digo para o meu sofá que ele é um evangelista e discipulador. Eu falo para ele, ó, pessoas vão vir aqui, vão sentar em você, sofá. E quando essas pessoas sentarem em você, eu quero que você abrace ela, aquela forma fofa que o sofá sabe fazer. Mas faz com carinho, sofá. Porque essas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E elas vão compreender algo que eu compreendi, que o Espírito Santo me fez compreender. E essas pessoas vão ser amadas. A coisa mais preciosa que tem é chamar alguém e começar a contar a ela as coisas que Deus fez na minha vida. Querido, a gente cometeu muitos erros no início da nossa jornada com os pequenos grupos. Um dos erros que nós cometemos é criar um perfil de líder. E durante muito tempo eu escolhia os líderes, o pastor Roberto escolhia os líderes, o pastor Marcos, nós escolhíamos os líderes para o pequeno grupo. E nós ficamos patinando com aquele negócio de escolher os líderes. Mas chegou um momento que a gente deixou disso e permitiu que Deus nos mostrasse os líderes. E Ele fez isso através dos próprios pequenos grupos. E uma pessoa que chegou, que foi alcançado ali no grupo da irmã, na casa da irmã, e que foi discipulada, foi às águas, daqui a pouco ela era uma líder em treinamento. E daqui a pouco aquela pessoa que não tinha um preparo, um conhecimento bíblico, porque um pequeno grupo não é uma classe de escola bíblica dominical. Tem umas coisas que são proibidas, pastor Arildo, num pequeno grupo, viu? É proibido discutir se crente perde a salvação ou não perde a salvação. A gente proibiu isso. E a gente leva um visitante, né? A gente leva um visitante, a gente convida. Aí a gente leva o visitante para o grupo. Chega lá, os irmãos estão brigando. Eles estão brigando porque uns acham que perde a salvação, o outro acha. E o irmão levanta e abre a Bíblia e mostra um texto. O outro irmão levanta e abre a Bíblia e mostra um texto. E fala, meu Deus do céu. O visitante fica assustado. Pequeno grupo é um lugar de amor. Sabe aonde a gente discute se perde ou não perde a salvação? Sabe aonde se discute isso? Aonde? Na escola bíblica. Deixa os mestres nos mostrar se perde ou não perde a salvação. Deixa ele apontar na palavra de Deus. Lá no pequeno grupo, nós compartilhamos a palavra. Lá no pequeno grupo, não é lugar de ensino, é lugar de compartilhar. Lá no pequeno grupo, nós queremos que todos falem. O que é esse texto, querido? Fala ao seu coração. Como é que você aplica esse texto na sua vida? E as pessoas vão falando. Um ambiente de comunhão, um ambiente de adoração, um ambiente onde a gente cuida um dos outros. Cuida um dos outros. Queridos, passou um mini furacão em Curitiba e ele veio e trouxe muita chuva, muita chuva. E um bairro próximo à igreja, algumas casas foram alagadas. E uma daquelas casas era de uma família que estava frequentando um pequeno grupo. E o líder ligou e falou, pastor, ora, tem uma família aqui no nosso bairro que a água entrou e destruiu tudo. Tudo. Jesus amado, vamos orar por essa família, vamos ver o que a gente faz como igreja, não sei o quê. E aí nós temos um ministério forte de ação social, e nós acionamos o pessoal da ação social, e o pessoal da ação social mobilizou, olha pastor, a gente consegue alguns móveis, a gente consegue alguma coisa, ok, fechou, não sei o que. Eu liguei para o líder, e eu falei para o líder, escuta querido, nós conseguimos alguma coisa. Sabe o que ele me falou? Não pastor, não precisa de mais nada, nós já conseguimos tudo. Como assim? E a ação social? Como é que fica a ação social? Tem que deixar o pessoal trabalhar aqui. Começamos um movimento, nós sempre temos a cesta do amor e arrecadamos, são mais de 200 cestas básicas entregues. Nós não estamos numa região muito carente, que as pessoas tenham esse tipo de necessidade, tem muitas necessidades. Mas mesmo assim a gente consegue atender algumas casas de idosos, algumas casas de recuperação, e o povo arrecada e não sei o quê. E um dia eu falei, gente, vamos pegar firme, vamos lá. E olha, se você lá no seu pequeno grupo, líderes, se tem alguém que precisa de uma cesta básica, olha, nós estamos arrecadando os alimentos, venham aqui, não sei o quê. Aí um dia eu estava conversando com a líder lá da ação, e falou, pastor,
Aí eu falei assim, como é que tá os líderes aí? Líder? Que líder, pastor? Aí ela falou assim, os líderes não estão vindo buscar a cesta básica para atender a necessidade de família? Não, pastor, não tem líder fazendo isso não. Tá bom. Eu fiquei até meio bravo com ele, falei assim, esses líderes estão, né? Não estou gostando não. Aí fui para a reunião de líderes, começar a conversar com eles, falei, escuta líderes, nós temos a estrutura aqui, nós estamos lá, no nosso estoque, tem cestas básicas lá, qualquer família que tiver uma necessidade, que o pequeno grupo não precisa frequentar não, conhecer, a única coisa que a gente pede é, não manda não, querido, vai lá, visita essa família, ora com ela e já leva ela para o pequeno grupo. Aí eu falei assim, mas vocês não estão vindo pegar a cesta? O líder falou, pastor, nós entregamos duas cestas. Aí o outro falou, não, pastor, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de abençoar uma família, tivemos lá, foi imenso, e os testemunhos começaram. Eu falei, mas se vocês não estão pegando a cesta, não, pastor, a gente está mandando alimento para a igreja, mas na hora que precisa a gente faz uma vaquinha, compra as cestas, o negócio mais a gente manda. Eu falei, bom, vocês estão mandando alimentos e vocês estão comprando, eu vou fazer com os alimentos aqui, então vamos ajudar as entidades. E vocês continuam fazendo desse jeito. A igreja funcionando numa cidade que precisa, que tem carência, que tem necessidade. Não é a igreja do evento. Não é a igreja do domingo. É uma igreja que funciona todo dia. Nós precisamos de igreja que funcione todos os dias. Igreja de todas as gerações. Uma coisa que os pequenos grupos mudaram, muito interessante. Nós tínhamos o culto e tinha um horário do culto que ninguém gostava muito, mas ele era muito necessário, era o momento dos avisos. Fazia uma filinha, porque tinha a mulher líder das mulheres, o homem líder dos homens, aí tinha o jovem que tinha um acampamento, tinha o ministério infantil que tem uma campanha do não sei o quê, e, gente, ia ter um retiro de casais. A gente ficava lá, e o líder do ministério é assim, ele fala, pastor, se não for o senhor que fala, o povo não vai ouvir, pastor. Tem que ser o senhor, pastor Hilton. O senhor que tem que falar. E, né, pastor faz, mas eu vou confessar, eu não gosto muito desse negócio, não. Mas, a maioria dos pastores não tem vocação para marketing, não. Né? Queridos, nós entendemos que fazer inscrição para um retiro, porque o retiro de casais é muito importante para os casais, não é tarefa do culto, nem do pastor, mas do líder de pequeno grupo. Se tem um encontro de mulheres, não é tarefa do pastor ficar convencendo as mulheres a ir no encontro, mas o líder de pequeno grupo pode fazer isso. E o que aconteceu? O líder de pequeno grupo tem 3, 4, 5 casais no pequeno grupo dele. Ele garante todos aqueles vão no encontro de casais. E tem um que não tem condição de pagar, nós vamos ratear, nós vamos pagar o dele. Mas o líder fala, todos os casais vão. Tem um encontro das mulheres. Vai ter uma palestra, vai ser um chá, vai ser um negócio lindo lá. É a noite rosa. A líder vem, e quem ela trouxe? 4, 5, 6 mulheres que ela tem liderança. O que aconteceu com os eventos? Que são importantes, porque nós somos batistas e a gente gosta desse negócio, a gente gosta e defende a escola bíblica. O que aconteceu com a escola bíblica? A escola bíblica quadruplicou de tamanho. Por quê? Porque os pastores não estão tentando convencer os irmãos. O líder, ele fala, querido, vocês não estão indo na escola bíblica? Aí o líder fala assim, querida, você tem uma criança aí no colo, não tem? Está aí, o bebê está dormindo? Menininha linda, essa criança, aí é o menino, é o nome dele, o Isaac. Aí eu sou líder daquele casal lindo ali, que são os pais do Isaac. Aí eu falo, querido, vocês estão dormindo até tarde, no domingo de manhã. Pastor, eu estou muito cansado, eu trabalho muito, e domingo de manhã eu tenho que dormir. Aí eu falo, meu irmão, se o Isaac não for para a escola bíblica dominical, vocês vão perder esse menino. O líder, pastor Hilton, não vai dar mole para eles não. Porque ele ama demais esse casal para ver amanhã na adolescência, vocês têm um problema com o Isaac. O Isaac perdeu a paixão, a alegria, a vontade de estar na igreja.
e a gente perder esse menino para o mundo, sabe o que nós não vamos fazer? Perder o Isaac para o mundo. O Isaac é nosso, o mundo não vai pôr a mão nele. Nós somos a igreja de Cristo. E nós funcionamos assim. Deixa de ser a igreja do pastor, marqueteiro, né? E passa a ser a igreja onde o povo trabalha. A igreja do grupo pequeno, que tem um líder, às vezes um casal líder, mas um casal líder em treinamento, ou uma líder em treinamento, um líder em treinamento, e um grupo pequeno que já tem 2, 3 líderes, trabalhando em prol das pessoas, e que cresce e que se multiplica, agora não é mais um, é 2. Mais uma casa aberta para que o Evangelho do Senhor Jesus. Querida, cada multiplicação é um presente de Deus. É mais uma porta aberta. Tem um milagre que acontece todo dia numa igreja que tem pequenos grupos. Todos os dias. Querido, terça-feira de manhã, eu chego na igreja, a minha secretária, ela prepara o relatório dos pequenos grupos, e eu já sei quantas pessoas estiveram reunidas de segunda a sexta em Curitiba, Pinhais, Colombo, ali onde a gente está situado. Eu sei quantos pequenos grupos se reuniram. E toda terça-feira, centenas de pequenos grupos estiveram reunidos, com 10, 12, 13 pessoas. Toda terça-feira eu vejo que na semana passada os líderes funcionaram. Querido, a gente não fica ligando para o líder. Olha, ele tem pequeno grupo hoje, viu? Lembra que você é líder, você tem... Olha, tem isso não. Precisa fazer isso aqui com os ministérios, pastor? Não precisa, né? Líder do Ministério Infantil, olha, tem culto. Lembra que nós temos escola bíblica? Lembra que nós temos 2 cultos? Lembra que nós temos não sei o quê? Líder do louvor, lembra que domingo é dia de tocar. Centenas, quase milhares já, de líderes servindo ao Senhor na cidade, o Evangelho sendo anunciado. E uma pessoa que acabou de chegar no nosso meio, já está podendo passar a mão em 2, 3 pessoas e leva lá para sua casa, para o pequeno grupo. Que tem um jeito. À noite eu vou falar sobre agenda. À noite eu vou falar sobre tempo. Eu vou pregar sobre como você administra a sua agenda para se tornar um líder, para se tornar um discipulador, para ter pessoas, muitas pessoas, ao longo dos anos. Não é de uma vez só não, querido. Quem tem muitos é Jesus Cristo. Ele tinha 12 discípulos, mas Jesus é Jesus. Não vai querer se comparar a ele, não. Ele é muito poderoso, muito grande. Mas de 1 em 1, de 2 em 2, nós vamos encher essa cidade de discípulos do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Queridos, eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua família. Eu queria orar por um despertamento a um estilo de vida bíblico, onde o fazer discípulo é uma coisa natural para você. Um estilo de vida bíblico, onde orar por pessoas é uma coisa que você faz todo dia. Onde cuidar de pessoas é um anseio, é um desejo, é uma necessidade do seu coração que é iluminado pelo Senhor Jesus Cristo, que é administrado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria perguntar uma coisa. Foi cantado um cântico aqui que eu gosto bastante. Leva-me além. Não foi cantado esse cântico? Talvez hoje seja a hora de você falar assim: Senhor, eu quero ir além. Eu quero experiências novas, maiores do que essas que eu estou tendo, que eu tive. Eu quero que o Senhor use a minha vida, a minha família, a minha casa. Eu quero que o Senhor use o meu coração, que o Senhor trabalhe a minha mente e que o Senhor coloque muita paixão. De repente você está aqui, você hoje ficou de manhã, levou um tempão, você falou: está chovendo, acho que eu vou dormir mais um pouquinho, essa chuvinha, eu acho que eu não vou na igreja não. Talvez alguns não estão aqui, porque a chuvinha convenceu eles a ficarem. Talvez você brigou com a cama hoje, falou: cama, você está muito melhor que o culto,
está melhor que os louvores, vai ter um caipira cantando lá, é melhor ficar aqui. Mas de repente você estava falando, não, eu quero ir além. Eu quero acordar cedo. Eu quero ligar para o meu discípulo e falar, querido, você já está saindo de casa, lembra que você falou que você ia na igreja hoje? Pela primeira vez. Você quer que eu te pegue? Você quer que eu passe aí para a gente ir junto? Você quer que a gente se encontre lá? Vamos sentar junto? Você quer mais? Levanta a sua mão e fala, pastor, eu preciso de mais. Precisa acontecer alguma coisa no meu coração. Eu preciso ser aquecido. Eu preciso ser despertado. Eu quero chegar na igreja, eu quero encontrar as famílias que estão lá por causa do meu trabalho. A misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não quero estar com o meu cesto de frutos vazio, não. Cadê? O que tem? Não tem nada. Quantos anos você está na igreja? Oh, pastor, eu já estou 10 anos. E cadê os filhos na fé? Não, pastor, eu sou meio tímido. Querido, tímido. A Bíblia diz que não vai herdar o reino do céu. Nós somos o povo de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós só temos a te louvar e te agradecer. Primeiro, porque um dia a tua misericórdia nos alcançou. Um dia o teu Espírito falou à nossa mente e nos convenceu de que existia um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus tremendo. E a nossa história foi mudada, a história da nossa família foi mudada, mas tem um monte de famílias sofrendo, que nós queremos que eles também experimentem. Nós queremos que o poder de Deus, o amor de Deus invada casas, aonde meninos que estão se envolvendo com a droga, meninos que estão se envolvendo com a promiscuidade, Deus, com a prostituição, esses meninos vão conhecer um Deus verdadeiro, aonde pessoas que estão pensando em dar cabo à sua vida, em se matar, achando que morrer é melhor que viver. Nós queremos levar palavras de vida eterna, palavra de esperança, e nós queremos sim que a nossa casa, o nosso sofá, a nossa sala, a nossa varanda, Deus, a nossa sacada, seja usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos glorificar o teu nome, Jesus. Nós queremos viver em harmonia, em comunhão, em unidade, e nós queremos ser testemunhas de Cristo na cidade. Derrama sobre nós a tua bênção, o teu coração em nós, a tua vontade, os mesmos sentimentos que houveram no coração do Senhor Jesus. Nós nos entregamos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, certo? Pastor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Tonala vai estar com a gente logo mais à noite, né? E aí a gente vai fazer uma vigília, ele vai falar na vigília. A gente está sugando o máximo aqui do Tonala, né? Então, logo mais ele vai estar com a gente, encerrando essa estada aqui com a gente, né? Muito obrigado. Eu espero mesmo, a minha oração é que Deus nos desperte, porque na verdade a gente sabe o que tem que fazer. É a igreja nos lares, né? Coisa bonita a gente ouvir hoje, que Deus usa até o Fidel Castro, não vai usar a gente, não é mesmo? Se Deus usou o Fidel Castro, ele fez isso em Moçambique, né? Com a Valnice, quando o socialismo entrou lá e cancelou tudo, não pode, aí o que o governo fez? Pegou aqueles jovens cristãos e falou assim, tem que separar essa gente. Aí espalhou os jovens pelo país afora, em Moçambique, um para cá, outro para lá e tal. Ele estava espalhando missionários. Multiplicou o trabalho da Valnice Milhomes, o trabalho de Deus. Deus é assim. Tem que separar essa turma. Essa turma não pode continuar junto aí não, esses crentes aí, vamos separar eles. Aí mandou os missionários, espalhou os missionários. Aí você conta essa história do Fidel Castro, né? Que coisa. Como é que Deus usa o Fidel Castro e não usa a mim, não usa você? Não é mesmo? Deus quer fazer isso, Ele quer fazer, Ele quer fazer. E, né, então, Deus quer fazer isso. O Tonala, claro, o Tonala sabe muito mais do que eu. Mas aquilo que ele falou do anjo, né? O anjo não pode dizer,
Entregue sua vida a Jesus, porque Jesus vai mudar a sua vida do jeito que Ele mudou a minha. O anjo não pode fazer isso, né, Tunela? Nós podemos, por isso que nós somos testemunhas de Jesus. Nós podemos dizer, Jesus quer fazer na sua vida o que Ele fez na minha. Jesus é maravilhoso. Deus vai fazer isso na nossa vida, na vida da nossa igreja, para a glória dEle, e para o bem, para a nossa satisfação, e para o bem da nossa comunidade. A mensagem de transformação está nas nossas mãos. Nós estamos vendo aí que nem o exército dá jeito, né? Nem o exército dá jeito. Mas a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, pode fazer essa transformação. Nós vamos ter uma classe de novos crentes na terça-feira. Tá? Nós temos de manhã, nós temos alguns novos convertidos, decididos, né, das